Amém. Glória a Deus. Bendito, adorado e exaltado seja sempre o nosso Deus, o nosso universo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que venhamos fazer do Senhor o nosso universo todos os dias da nossa vida, que nós nunca venhamos a esquecer dessa verdade irrefutável. Peço que a linda, amada e preciosa igreja nos abra, venha abrir a palavra do Senhor em Amós, capítulo 3, versículo 3. Mas antes quero saudar com muito amor a minha amada esposa que nos assiste pela internet, está com a sua mamãe, dando amparo, dando apoio. Aos nossos amados presbíteros, Luciano, Andriane, que o Senhor os abençoe onde vocês estão, em nome de Jesus. E já peço que a linda, amada e preciosa igreja do Senhor venha abrir a palavra do Deus vivo, perdão, igreja, em Amós, capítulo 3, versículo 3, que o nosso amado pastor nos faça essa leitura. Meu pastor, em seguida, nos abençoe com a oração. Glória a Deus. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Te bendizemos, eterno Deus, por esse momento tão significativo, tão pleno, que é a tua presença no meio do teu povo, a nos reunir, a nos congregar, para que fôssemos, nesse momento, já aplaudidos pelo Senhor, exaltados pelo Senhor, nos 5 minutos de oração, na linda e maravilhosa ministração, nos lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos, unge-nos, para que possamos recepcionar essa palavra que já colocaste no coração do teu servo, o nosso ministro Anderson Vecchioni, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E que venhamos, Pai, usufruir dessas bênçãos advindas dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor. Culto dos casais, com o tema esta noite, Sábias Decisões, parte 2. E nada mais sugestivo que nós termos nesse culto hoje um início da palavra do Senhor com essa verdade irrefutável, esse princípio de Deus. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Irmãos, nós sabemos que na presença do Senhor, aqueles casais que se unem, que se formam, que se conhecem, eles partem desse princípio. Interessante, lindo, maravilhoso, honroso, quão abençoador é nós iniciarmos a nossa trajetória como casal, iniciarmos a nossa trajetória como quem vai ser mais uma família na presença do Senhor com essa verdade. Nosso amado pastor, quando vai iniciar a trajetória do casal, nos abençoa com essa verdade. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Interessante, irmãos, que em outras versões existe a versão andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ora, existe uma diferença semântica que nós podemos extrair da questão linguística, da questão gramatical. Não é o nosso foco, mas é para nós entendermos como a palavra do Senhor ela é rica, como a palavra do Senhor ela é abrangente, porque verdadeiramente o Senhor é a própria ciência, é o próprio conhecimento, dele é a sabedoria, dele é o conhecimento. O Senhor é o dono do conhecimento, não existe outra palavra. O Senhor é quem nos dá o conhecimento. O Senhor é quem nos dá o entendimento. Engana-se o homem de achar, a palavra do Senhor nos diz, ri-se do alto. E o Senhor ri do alto a respeito daquele que pensa ser alguma coisa, que pensa que é o dono do conhecimento, que pensa que pode adquirir conhecimento, mas Deus é tão misericordioso que Ele permite que até aqueles que não o louvam, que aqueles que não o temem, que não o adorem, que não o adoram, possam adquirir conhecimento científico, conhecimento mundano, mas enfim, essa não é a questão, esse não é o foco. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos, se esses dois não estabelecerem um compromisso, uma responsabilidade mútua. Andarão dois juntos, se esses dois
determinarem uma sociedade matrimonial, como sempre também é ministrado, como sempre também é pregado, como sempre é transmitido esse conhecimento através da vida do nosso pastor. Ora, numa sociedade civil, numa sociedade qualquer que seja, existem direitos e deveres. E, não obstante, assim também é no casamento. Existem direitos, existem deveres, existem responsabilidades, existe uma via de mão dupla do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, de ambos para com seus filhos, dentro da formação da família. E o Senhor nos traz essa noite, essa reflexão, esse entendimento. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E em uma outra versão, a palavra nos ensina desta forma: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? Duas pessoas poderão permanecer juntas se elas não estiverem de acordo? Duas pessoas poderão estabelecer regras, duas pessoas poderão estabelecer princípios, duas pessoas poderão estabelecer um propósito, um objetivo, um planejamento. Duas pessoas poderão estabelecer um projeto, se não houver entre eles o acordo. Interessante, irmãos, que quando nós me fugiu a palavra agora, me perdoe, irmãos, me perdoe. Mas, enfim, na questão de projetos, vamos pensar numa edificação. Na questão da edificação, existe o que a gente chama de disciplinas. Olha que interessante a palavra, disciplina. Guarda essa palavra, disciplina. A disciplina, o que é uma disciplina? A disciplina é um ato contínuo, regular, que alguém estabelece para alcançar diretrizes, para alcançar metas. Isso é uma disciplina. E no estudo secular, na aquisição do conhecimento secular, do conhecimento científico, a gente vai separar o conhecimento através de disciplinas, ou seja, através de regras, de métodos, para se buscar tal conhecimento. E assim, na área do projeto, na área da edificação, não é diferente. Nós temos várias disciplinas. A disciplina que vai cuidar da fundação, a disciplina que vai cuidar dos cálculos estruturais, a disciplina que vai cuidar dos projetos de instalações, e dentro desses projetos de instalações nós temos várias ramificações de muitas outras disciplinas. Então, se a gente parar para pensar, uma edificação, ela não nasce apenas na cabeça de um único profissional, mas ela nasce na cabeça de vários profissionais. São vários profissionais que vão se reunir, que vão debater entre si, que vão analisar, que vão estudar, que vão planejar, que vão projetar, e de repente um pensa uma coisa, o outro pensa outra, e de repente eles se reúnem e detectam que ali houve um conflito de interesse. No estabelecimento desse projeto houve um conflito de interesse, e ali eles vão estabelecer de que forma, para que haja o sucesso da edificação, aquela edificação possa ser projetada da melhor maneira possível, para que não haja erros. E mesmo assim, ainda acontecem erros nos projetos. Então nós podemos trazer esse entendimento para dentro do casamento, a disciplina dentro do casamento, a meta, o objetivo, o projeto, o planejamento. Ora, a esposa, de repente, ela quer ir comer pizza. O nosso amado ministro Lucas André até trouxe esse exemplo outro dia, dentro do relacionamento dele, interessante. A esposa quer comer pizza e o marido quer comer churrasco. A esposa quer comer sorvete e o marido quer comer sushi. Isso, sabemos, é um exemplo muito simplório, muito simples, mas são exemplos que nos trazem a ideia de como o planejamento, de como um acordo, ele prevalece, ele tem que prevalecer na vida do casal. Ora, de repente, a esposa quer trocar de carro e o marido quer consertar o telhado da garagem. E aí nós vamos começar a entender que dentro desse planejamento, dentro desse acordo, existem questões que são supérfluas no bom sentido, entenda a palavra supérflua, e existem questões que são prioridades.
Ora, de repente, o marido quer fazer uma viagem e a esposa quer fazer uma economia para trocar os filhos de escola, para que se possa ter uma melhor educação, um melhor investimento. E, enfim, irmãos, dentro do casamento existem metas, existem objetivos, existem planejamentos, existem questões que o marido e a esposa vão ter que entrar em um acordo, vão ter que se organizar, vão ter que estabelecer diretrizes, vão ter que estabelecer parâmetros. Isso nós estamos dando exemplos simplórios de cunho financeiro, mas existem muitas outras questões, um tanto quanto mais complexas, um tanto quanto mais que demandam mais compreensão, compreensão emocional, compreensão de entendimento. Ora, um projeto de vida que vai envolver na vida daquele casal as pessoas que estão ao redor dele. Por exemplo, a pessoa quer mudar de lugar, de moradia. O que isso vai impactar na vida das pessoas que estão ao redor daquele casal? Se aquele casal decidir mudar de supetão, mudar de uma hora para outra, então tudo isso tem que ser planejado. Mas são questões do cotidiano. Agora, existem outras questões um tanto mais complexas, um tanto mais necessitadas de compreensão, que esse casal tem que caminhar junto, com o mesmo entendimento, com a mesma visão. Isso nós estamos falando de um casal como um todo. Mas quando a gente vem para a nossa realidade, qual é a nossa realidade? A nossa condição de servos de Deus, nós passamos a entender e a compreender o casal estabelecido nos princípios e nos parâmetros e nos fundamentos da palavra de Deus. Então, quando a gente começa a entender e a compreender que o casal, do Senhor, ele está pautado nos princípios, nos parâmetros, naquilo que a palavra do Senhor vai estabelecer para a nossa vida, a gente começa a entender, como a palavra do Senhor nos diz, que o casal de 3 dobras, ele não se rebenta facilmente. O casal que traz a presença do Senhor para a sua vida, o casal que começa a estabelecer princípios e parâmetros de tomadas de decisão pautados na busca da orientação de Deus. Então, ao invés do casal decidir qualquer coisa juntos, mas ali, entendo, juntos, sozinhos. Eu creio que a igreja entendeu. O casal juntos, porém sozinhos, sem consultar o Senhor, sem orar, sem apresentar seus planos, suas metas, seus propósitos diante de Deus. E aqui nós temos um exemplo muito, muito vívido, que é o nosso casal amado, nosso irmão Renê, nossa irmã Simone, que foi apresentado aqui, que oraram e pediram direcionamento do Senhor, e quando eles sentiram, quando o Senhor testificou, eles agiram, eles tomaram posse pela fé daquilo que o Senhor estava direcionando para as suas vidas, dentre muitos outros casais dos quais compõem a igreja do Senhor. Nós temos um outro exemplo muito legal, muito interessante, muito vívido. Em uma versão, a palavra do Senhor nos diz assim, olha que interessante, igreja, vocês vão entender. Por acaso, 2 pessoas viajam juntas sem terem combinado antes, a igreja vai entender do que eu quero dizer. Está na nova tradução da linguagem de hoje, essa versão. Por acaso, 2 pessoas viajam juntos sem terem combinado antes, nós temos um casal muito amado que viajaram juntos, combinaram antes, mas uma das partes não sabia para onde ia. Nosso amado casal, presbítero Luciano e nossa presbítera Andriane. Nosso presbítero Luciano resolveu fazer uma surpresa para a nossa presbítera e disse, amor, nós vamos viajar, mas você, até chegar no local, você não sabe para onde vai. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que é muito lindo e maravilhoso é que o nosso presbítero Luciano, ele não é qualquer um, irmãos. A nossa presbítera Andriane é uma mulher de Deus. E ambos se amam, são um casal referência. Então, a nossa presbítera, eu estou usando o exemplo deles, tenho certeza que eles estão nos abençoando com esse exemplo. Ela confiou porque ela sabe quem é o homem que está do lado dela. Ela sabe
no coração dela, na alma, no espírito, no entendimento, quem é o homem que está convivendo ao lado dela. Ela sabe, ela conhece quem é o servo de Deus, quem é o homem que caminha ao lado dela ao longo desses anos todos. Então ela sabe que ela pode confiar no marido dela. Ela sabe que por mais que o marido não diga para onde ela vai, mas ela sabe que ele está conduzindo, ele está caminhando com ela numa direção certa, numa direção sadia, numa direção em que há o companheirismo, em que há está me fugindo uma palavrinha, mas eu gosto muito de usar essa palavra dentro do casamento, em que cumplicidade, essa palavra, cumplicidade, obrigado, minha amada mãe, te amo. Cumplicidade, irmãos. Porque a cumplicidade dentro do casamento, ela é vital. Ela é vital. Ela significa que o marido olha para sua esposa e fala assim: meu amor, eu estou contigo para o que der e vier. E a esposa fala: amor, eu estando contigo, nós vamos para onde o Senhor nos direcionar. Então, o casal que constrói, o casal que entende, o casal que busca, o casal que verdadeiramente vive, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. O casal que entende isso, o casal que busca essa verdade irrefutável de Deus para a sua vida, é um casal completamente fadado ao sucesso, porque é um casal que está sendo direcionado por Deus, é um casal que está sendo abençoado por Deus, é um casal que está sendo alimentado por Deus. Alimentado em que sentido, irmão Anderson? Alimentado nos seus sonhos, alimentado nos seus projetos, alimentado na sua vida espiritual, alimentado na sua busca. Aquele casal em que o marido olha para a esposa e de repente percebe que a esposa está triste, e ele não vai solando: por que tu está triste? Não, mas ele busca saber: poxa, será que fui eu? Primeiramente, deixa eu ver se fui eu. Deixa eu ver o que eu falei para ela hoje, deixa eu ver se é comigo essa bronca. Não, não é comigo. Deixa eu me aproximar dela aqui com um beijinho, se ela retribuir, porque a bronca não é comigo. Beleza, eliminei essa parte. Deixa eu ver se foi um dos meninos. Deixa eu começar aqui. E aí, como é que foi teu dia? O que vocês fizeram hoje? Alguém quebrou alguma coisa aqui dentro? E de repente, não é os meninos, está tudo bem. Já sei o que pode ser. Eu já sei o que pode ser. Pode ser questões lá no fundo da alma dela. Sonhos, planos, projetos. Aqueles sonhos, aqueles desejos de realizações que ao longo dos anos a gente estabelece com o Senhor. E aí o marido, o sacerdote, ele percebe, ele tem esse sentimento, e ele começa a buscar a presença do Senhor, começa a apresentar essa questão ao Senhor. Por isso a palavra do Senhor nos diz que melhor é serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Se um se cansar, tem aonde reclinar a cabeça. Se um sentir frio, o outro pode aquecer. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Agora o interessante, irmãos, o mais interessante, que é onde o Senhor ministrou ao meu coração, o cerne do nosso objetivo, da palavra do Senhor essa noite, é que dentro do casamento, meus irmãos, dentro do casamento, o casamento é uma sociedade matrimonial, é uma instituição sagrada, determinada por Deus, como sempre é ministrado. O casamento foi estabelecido por Deus. O casamento foi estabelecido por Deus, não foi, me corrija, meu amado pastor, se eu falar errado, não foi a sociedade civil, como o senhor sempre diz, meu pastor, não foi o Estado que estabeleceu, que estipulou as regras do casamento, mas foi o próprio Deus. Quando o Senhor criou Adão com suas próprias mãos, e o Senhor no seu coração disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, que seja com ele, para que ele possa cuidar, para que ambos possam produzir, para que eles possam viver juntos. E o Senhor no seu coração estabeleceu o primeiro casamento, e o Senhor no seu coração estabeleceu a família. E nós podemos ver ao longo de todos os anos, na história do povo de Deus, o quão a família tem sido importante no chamado, nos estabelecimentos, das promessas, dos propósitos. Se nós olharmos aqui para o nosso arraial,
nós vamos ver que o nosso arraial é composto de famílias, famílias que se formam entre si, famílias que vão crescendo. Então a igreja do Senhor ela é composta de famílias. Mas, irmão Anderson, sábias decisões na presença do Senhor, parte 2. Nós tivemos a oportunidade de ministrar sobre sábias decisões a respeito da individualidade do homem. Eu, como homem, quais os parâmetros que eu tenho que ter para a minha vida, para que eu saiba que eu estou buscando para a minha vida sábias decisões. Nós tivemos essa oportunidade, culto dos homens. E agora o Senhor instou ao meu coração as mesmas sábias decisões vividas dentro do casamento. Como um casal pode buscar estabelecer sábias decisões? Em primeiro lugar, buscar o Senhor juntos. Estabelecer essa regra, buscar o Senhor juntos. Não tem como um casal ser bem-sucedido, não tem como um casal ser feliz sem a presença do Senhor. A própria palavra do Senhor nos diz, um casal, um cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Aonde o Senhor quer chegar? Que o marido com a esposa e o Senhor entrelaçados não se rebenta facilmente. Olha que interessante, a palavra do Senhor nos diz que eles nunca irão se arrebentar. Ele apenas alerta que não se arrebenta facilmente. Ou seja, isso é um alerta. É um alerta que nos remete o cuidado e o zelo de que, estando na presença do Senhor, um casal pode romper. Porque este casal é composto de um ser humano, homem, e de uma ser humano, mulher. Daqueles que necessitam buscar a presença do Senhor todos os dias, individualmente e como casal. Daqueles que necessitam viver os parâmetros e os princípios da palavra do Senhor. E nesta necessidade de viver os parâmetros, de viver os princípios, de buscar o direcionamento de Deus para as nossas vidas, quando o Senhor instou ao meu coração Amós 3:3, eu busquei entender o contexto de Amós 3:3. Aonde o Senhor estava, o que o Senhor estava falando naquele contexto social, histórico do povo de Deus. Amós 3:3 era um pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Ele habitava no Reino Sul. E o Senhor levantou Amós para anunciar a palavra, para profetizar, para pregar contra tudo aquilo que o povo estava realizando, que o povo estava fazendo. O povo estava cometendo todo tipo de torpeza, injustiça, corrupção, opressão. E o Senhor, no contexto histórico da palavra, o Senhor estabelece juízos contra várias nações. Se nós formos ler Amós, o livro de Amós, nós vamos ver que o Senhor estabeleceu juízos contra várias nações. De uma forma dinâmica e com sabedoria, nós vamos remir, não vamos tratar desse assunto, porque não é essa a questão. E ali o Senhor vai estabelecendo juízos contra nações que estavam praticando opressão, que estavam oprimindo, que estavam fazendo tudo aquilo que não era do agrado do coração de Deus. Até que o Senhor chega e estabelece juízos contra o reino do norte e contra o reino do sul. Estabelece juízos contra Judá, contra Israel. E o Senhor estabelece um castigo pela maldade de Israel. E dentro deste contexto, quando o Senhor está estabelecendo esses juízos, determinando que Amós anunciasse, profetizasse contra o povo, pelo que o povo estava fazendo, o Senhor começa a fazer comparações. E nestas comparações, o Senhor deu este princípio: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Irmãos, o que isso nos remete? Que quando o Senhor estabelece o plano salvífico para o seu povo, e o Senhor chama e resgata o seu povo, ali o Senhor deu promessas. Ali o Senhor estabeleceu um acordo. Olha, se vocês me adorarem, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis, vocês vão colher bênçãos, vocês serão abençoados de tal maneira, de tal forma, vocês serão abençoados assim, assim, assado, eu serei com vocês, nenhuma nação vai poder ir contra vocês, porque a nação que se levantar, eu vou ser a proteção e vocês terão vitória. Em resumo,
Agora, porém, contudo, entretanto, todavia, se vocês não forem fiéis, vocês vão colher tais maldições. E o Senhor estabelece ali as maldições, e o Senhor estabelece ali tudo que seria pesado contra o povo. Até que o Senhor determina para o povo e diz: olha, vamos fazer um acordo aqui. Se vocês escolherem a vida para que viva, vocês serão abençoados. Mas se vocês escolherem a morte, vocês serão amaldiçoados. Escolham, pois, a vida para que vivam. E o Senhor ali estabeleceu um acordo. Então, quando o Senhor traz esse juízo contra o povo, o Senhor traz a memória. Gente, andarão dois juntos se não houver um acordo? Quando eu resgatei vocês, eu fiz um acordo com vocês. Quando eu trouxe vocês para a minha presença, a gente estabeleceu um acordo. Então, vocês estão quebrando esse acordo. Vocês estão ferindo o acordo que nós fizemos. E o Senhor vai trazendo na sua palavra outras referências. O Senhor dá o exemplo do leão. Por acaso o leão vai rugir se ele já está com a sua presa? Por acaso o leãozinho vai como diz na sua palavra, vamos ler, olha que interessante essas comparações. A partir do versículo 4, Amós 3, versículo 4. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha a presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? E o Senhor vem fazendo comparações. Comparações no sentido de que as coisas que acontecem não são em vão. As coisas que se determinam não são em vão. E o Senhor arremata no versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor, ele não faz nada em vão. O Senhor, ele não permite nada em vão. Nada do que está sendo tratado, nada do que está sendo estabelecido, nada daquilo que o Senhor está querendo tratar é em vão. E se nós pararmos para discernir, o Senhor tem trazido, o Senhor tem nos dado palavras de alerta, palavras de tratamentos, palavras em que o Senhor está dizendo: existe um acordo, e esse acordo está sendo quebrado. Existe um acordo, existe um chamado, e esse chamado, esse acordo não está sendo honrado. Se nós pararmos para discernir, o Senhor está nos alertando. Agora, se nós pararmos para buscar esse entendimento dentro do casamento, nós vamos, irmãos, a linda e preciosa igreja, por favor, abra a palavra do Senhor em Filipenses 2, e nós vamos entender aquilo que o Senhor vai falar conosco. Filipenses 2. A partir do versículo 5. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmão Anderson, qual é o contexto? Qual é o cerne desse sentimento, dessa palavra, dessa passagem? A palavra do Senhor nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor, subsistindo em forma de Deus, sendo ele o próprio Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se fez maldição por nós naquela cruz. Ele foi reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Com esse entendimento, com essa verdade, nós, homens, podemos trazer essa verdade para a nossa vida dentro do casamento. Porque a palavra do Senhor vai nos ensinar, em Efésios, capítulo 5, dos versículos de 22 a 30, e versículo 33, fazendo referências sobre o casamento, o Senhor nos traz... Vamos abrir, irmãos, vamos abrir, para nós
fundamentarmos aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Vamos passear pela palavra de Deus, vamos buscar esse entendimento naquilo que o Senhor quer falar conosco. A igreja vai compreender, vai entender, para que nós venhamos lançar luz. Efésios capítulo 5, 22, vamos ler aqui com sabedoria, remindo o tempo. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: as mulheres, a partir do versículo 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E se nós pegarmos essa verdade, irmãos, e trouxermos aquilo que Filipenses 2, versículo 5 nos ensinou, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o que nós, maridos, vamos aprender? Que nós devemos nos sacrificar pela nossa esposa, que nós devemos nos despojar da nossa natureza humana, nós devemos abrir mão da agressividade natural do homem caído e negar o nosso eu e entender que a mulher é o lado frágil, porque a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor, o próprio Deus, Jesus, se humilhou, se fez homem para morrer por nós. E o Senhor nos insta e o Senhor nos ensina, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, nós vamos entender. Quando Jesus veio para nos libertar, e o Senhor nos ensina e nos dá como princípio na sua palavra, se verdadeiramente o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele veio para nos dar liberdade. Nós somos livres, como já foi ministrado, nós somos livres, irmãos. Nós somos livres, 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 livres. Nós podemos levantar nossas mãos aos céus e louvar e adorar o nosso Deus, em qualquer lugar que a gente esteja. E o Espírito Santo nos dá autoridade para que em qualquer lugar que a gente esteja, a gente possa olhar bem nos olhos daqueles que estão no nosso cotidiano, e nós podemos declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Salvador, que Ele tem um plano salvífico para qualquer ser humano que seja. Ainda que tentem nos intimidar, o Senhor nos dá autoridade para que a palavra do Senhor prevaleça com quem quer que seja. Quanto mais estando nós dentro da congregação, quanto mais estando nós na presença do Senhor, nós podemos levantar nossas mãos aos céus e declarar que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. E imaginemos nós, irmãos, imaginemos nós que existem lugares, entenda, em que nós podemos contemplar casais, em que a mulher, ela está sendo tão oprimida, ela está sendo tratada com tanta opressão, que ela não consegue levantar as mãos para louvar o Senhor, por conta do marido que está ao lado dela. Imaginemos nós tal situação, em qualquer lugar que seja, em algum lugar que seja. Então o Senhor vem para falar que nós somos livres. Como pode alguém sofrer? Como pode alguém ser oprimido de tal maneira? E o Senhor vem e nos ensina: maridos, ame a sua esposa, ame sua mulher, como Cristo amou, como também Cristo amou a igreja. Cristo se doou, Cristo se deu, Cristo se sacrificou para que a igreja seja livre, para que a igreja possa levantar as mãos aos céus e adorá-lo, porque o Senhor veio para nos dar liberdade, nós somos livres. Isso é um adendo, é uma observação, é uma palavra para que possamos ter a compreensão que nós somos livres, irmãos, como casais. Nós somos livres para louvar, para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Dentro dessas sábias decisões, nós podemos buscar ao Senhor. Nós somos livres e libertos, e como tais, não podemos permitir opressão, não podemos permitir
que sejamos oprimidos, não podemos permitir que os nossos atos tragam um sentimento de opressão para com a nossa esposa. Obviamente que antes de eu ministrar essa palavra, eu perguntei da minha esposa: amor, tu te sente oprimida por mim? Ela disse que não, eu espero que ela esteja falando a verdade. Porque, irmãos, existe um ponto, tanto quanto salutar, que a gente não pode deixar passar em vão. A palavra do Senhor nos diz, nos ensina, que o corpo da mulher é do marido, e o corpo do marido é da mulher. Mas existem momentos em que as nossas amadas, elas não estão bem. Existem momentos em que as nossas amadas, elas precisam ser tratadas com carinho, precisam ser tratadas com atenção. Tudo que elas precisam é de um colo quentinho, com um sorvetinho, um bombom, um chocolate, um bom filme na televisão. É só o que ela precisa. E tem marido que não entende isso. Tem marido que oprime a sua esposa e obriga a sua esposa e determina que a sua esposa faça aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe é de obrigação. Irmãos, isso é opressão. Isso é opressão. Isso não é amor, isso não tem liberdade, mas isso é oprimir a esposa. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. Porque o Senhor, Ele é o próprio amor. E nada do que seja feito sem amor não vem de Deus. Entenda a palavra amor. Aquilo que é feito com liberdade, aquilo que é feito com plenitude, aquilo que é feito no momento sublime do casal, irmãos. Nós estamos falando sim da intimidade do casal. A intimidade do casal é o momento mais sublime daquilo que o Senhor estabeleceu para dentro do casamento. A palavra do Senhor nos ensina que isso sobe como aroma suave às narinas do Senhor. Então, o casal que não busca ter esse entendimento, o casal que não busca viver e compreender essas verdades, o casal, alguém dentro do casamento que não busca essa compreensão, que não busca isso como uma parte das sábias decisões, alguém dentro do casamento que não busca essa verdade de que há um acordo. Tudo parte de um acordo. Tudo parte de um compromisso, de uma responsabilidade. Tudo parte de aquecer o forno pela manhã, fazer um convitezinho ali na hora do almoço, mandar uma palavra de amor pela parte da tarde, e aí de noite é correr para o abraço, irmão. Faz teu gol, campeão. Vai, cai nos braços da tua amada. A igreja entenda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não com opressão, irmãos. E não com obrigação, e não com determinação, e não de uma forma déspota, porque o Senhor, Ele não quer isso para as nossas vidas. O Senhor, Ele não estabeleceu isso para as nossas vidas. Nós temos que entender e compreender que o Senhor veio para salvar, para libertar. O Senhor não veio para formar legalistas. O Senhor veio para formar adoradores. Entenda, formar adoradores. O Senhor veio para chamar adoradores. O Senhor veio para chamar aqueles que estão juntos e unidos para louvá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 19:6, para nós entrarmos em rota de conclusão, e nós iremos entender o zelo e o cuidado do Senhor. Nosso tempo é dinâmico, nós precisamos honrar o tempo. Esse assunto é um assunto muito vasto, é um assunto muito amplo, é um assunto rico, porque se nós entendermos e pararmos para compreender a palavra do Senhor, toda ela trata do assunto de casamentos, de famílias. Mateus 19:6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos, isso é muito sério. O que o Senhor juntou, não separe o homem. Nós, com nossas esposas, as mulheres com seus maridos, somos uma só carne. Cada casal é uma só carne, estabelecida por Deus para louvá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para andar em comum acordo, para andar de mãos dadas, para planejar,
para fazer projetos, para sonhar, para apresentar seus sonhos, suas metas, seus objetivos ao Senhor. Então, irmãos, essa foi a palavra do Senhor. Esse foi o sentimento que o Senhor colocou no meu coração. Muito mais o Senhor poderia falar conosco, mas pela dinâmica do nosso horário, do nosso tempo, espero que a igreja tenha sido abençoada. Eu espero que os pretensos casais tenham sido enriquecidos e que nós venhamos cada vez mais buscar a compreensão e o entendimento de que a nossa caminhada com Deus, como cônjuges, como casal, tudo é estabelecido e pautado no acordo, comum acordo, a mesma disposição mental, a mesma disposição de pensamento, de louvá-lo, de adorá-lo, de exaltá-lo, que nós, maridos, devemos amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja, e a palavra do Senhor também nos diz que a esposa respeite, honre seu marido, porque nós somos um corpo, irmãos, estabelecidos pelo Senhor. Nós somos o projeto de Deus aqui na terra e no fim estaremos na eternidade com o nosso Deus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Eu peço uma salva de palmas ao nosso Deus e peço que o pastor encerre com mais uma oração, meu pastor. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra vinda do trono. Recepcionamos como vinda do coração do Altíssimo para unificar, para unir, para consolidar e solidificar os casais. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.